Olá, cinéfalas, cinéfilos e cinéfilos do Brasil, do Nordeste e principalmente das Alagoas. Está começando mais um episódio do podcast Fuxico de Cinema. Aê! Palmas para mais esse encontro! E é com essa alegria que a gente agradece a sua ouvida conosco, já pedindo para você participar com a gente através das nossas redes sociais, o @alagoaro, @rotinafilmes no Instagram. Você também pode mandar e-mail para o endereço audiovisualagoas@gmail.com, que é também o endereço do nosso Pix, nossa chave Pix, que você pode ajudar com qualquer valor. É importante informar também que no link da bio do Alagoar tem a nossa lojinha da Collab 55 com peças maravilhosas com a identidade visual criada pela nossa parceirona Amanda Duarte. Estamos aqui mais uma vez, eu, Ronald Silva, ao lado, arrodeado por mulheres maravilhosas, minhas amigas parceironas fuxiqueiras, começando com ela, Elizabeth Caldas. Oi, Beth! Oi, coisa boa estar aqui de novo. Bora fuxicar. Estamos todos coloridos hoje aqui. Vocês vão ver no print que vai aparecer nas nossas redes sociais parceironas. E aqui do nosso outro lado, ela de amarelo, vistosa, Rose Monteiro. Oi, Rose! Oi, gente, como vocês estão? Vamos aqui hoje fuxicar com um convidado especial. Isso, soube que tem muita ligação aqui, já está fazendo já, né, já cumprindo com a nossa missão de mostrar que é um convidado especialíssimo. Quem será ele? Vocês se descobrirão depois da apresentação da presidenta do Alagoar, que vai também nos brindar com sua voz, que é Larissa Lisboa. Oi, Laris! Olá, Ares, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Fuxico de Cinema. Que bênção, que graça, gratidão. E como o Rose muito bem adiantou, estamos com uma presença especialíssima, porque o Fuxico da Vez é mais que especial. A gente vai falar sobre a mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena, que está alcançando sua terceira edição esse ano. E para falar dela, fuxicar bastante sobre todas as edições anteriores e tudo que vai acontecer na edição desse ano, com exclusividade, temos ele, que é artista, cineasta, roteirista, diretor, ele também é oficineiro, fui estudante da oficina dele através da Lagoar, mestre guerreiro, ele que só não está sendo modelo porque o pessoal está dando sopa, não está pegando esse menino para ampliar essa carreira, ele que vamos saudar com uma salva de palmas mais que merecida e infusiva para Janderson Felipe! Bem-vindo, Jander! Salve, salve. Eita, essa apresentação do Ronald. Muito feliz aqui de participar aqui do Fuxico e de estar conversando aqui sobre uma coisa que é bastante especial, né? Uma Quilombo de Cinema Negro Indígena. Está indo para a sua terceira edição e aí vamos fuxicar, trocar ideia aí. A gente que agradece imensamente, já pede que você comente um pouquinho da sua trajetória. Quem é Jander Felipe, essa pessoa que foi tão aplaudida e que é quase um modelo em ascensão? O modelo, essa fama de modelo aí não é reconhecida, não. Então, eu comecei, né, a minha trajetória no cinema começou no Ateliê Sesc de Cinema, né, em 2014. Eu antes já tinha decidido, assim, querer me envolver com cinema a partir de conhecer cinema alagoano, na verdade. Porque já tinha uma vibe meio cinéfila, assim, eu ia em lojinha de DVD pirata e comprava um monte, assim. E a minha mãe até vendeu o DVD pirata uma época. Então, aí eu falava pra minha mãe, ei, meu, pega aquele filme lá, quando ela ia buscar os filmes, né? Era um mundo completamente diferente desse de hoje, que pode baixar tudo que a gente quiser, né? Eu ia na lojinha de DVD pirata lá e arrastava, assim, era R$ 1. Tinha uma época que virou R$ 1, assim, o DVD pirata, que era só um saquinho, né? Eu pegava um monte, assim, depois do colégio e levava para casa. Aí, às vezes, vinha um filme lá com a qualidade de gravado do cinema, era uma coisa horrível. Aí, conheci pelo Sesc também o cinema alagoano, que eu acho que eu fui numa sessão em que teve Lembro Tenho, aí lá viu o Rafael, viu o Henrique, viu o Werner e tal. E aí, eu vi que existia cinema alagoano. E lá eu vi o Rafael e tal. E aí eu acho que eu comecei a seguir o Rafael no Facebook e tal. Aí eu falei assim,
falei até pro Rafael lá no Facebook, assim, acho que é a primeira vez que eu tô contando essa história, de que queria trabalhar com cinema e tal. Eu falei pro Rafael isso no Facebook. E se ele tivesse uma vaguinha aí no filme dele e tal, é uma coisa completamente bestão, assim. Aí ele falou, fica ligado nos cursos do Sesc e tal. Aí eu fiquei, né? Aí eu acho que abriu a seleção do Ateliê em 2014 e eu acho que eu fui a primeira pessoa a escrever nesse ateliê. Acho que não tinha, a mulher não tinha nem as planilhas lá para escrever lá as fichas de inscrição. Foi no primeiro dia de inscrição, inclusive, que eu fui. Porque eu vi a mulher ligando lá e tal, então eu acho que ela nem tinha essas coisas. Aí eu fiz a inscrição, né? E tal, e aí fiz o ateliê. Aí depois ali não tem mais para onde. Eu conheci a Lari, né? Conheci o Nivaldo, a Alice Jardim, a Mariana Bernardes, a Flávia Correia, que foram meus tutores lá no ateliê e até hoje levo para a vida eles. E de lá, assim, eu tinha esse negócio, assim, de querer me envolver com o cinema. E eu sentia também, tinha muita vontade, mas não tinha muita possibilidade de produzir, né? Porque produzir cinema barra em várias questões que eu acho que isso, de certa forma, vai levar também para a Mostra Quilombo, assim, essas questões. Aí foi isso, né? Eu fiz ateliê, aí eu tive um ano meio que de hiato, assim, porque bateu a realidade, tive que trabalhar para ganhar dinheiro. E isso eu meio que me afastei, não fui na edição de 2015 da Sururu. Mas em 2016 eu voltei, que a gente ganhou o primeiro prêmio lá, do Olhar Crítico, que também dava a possibilidade de distribuição pela Laurso. E, paralelo a isso, né, eu tinha entrado no laboratório de crítica de cinema, que foi o primeiro, né, que foi junto com a Sururu, onde a gente era um laboratório que reunia as pessoas que se inscreveram, foram selecionados pelo André Dib, né, e que foi o instrutor, e mais um curso do Sesc, né, que eu me meti. E lá foi outra, assim, essa edição foi muito especial, assim, por diversas questões, né? Primeiro pelo filme, né, pelo Sangue Mulher, e segundo por esse laboratório que aí foi o que deu origem ao Mirante Cineclube. Os inscritos desse laboratório, todos os alunos, a gente decidiu criar um cineclube no final, que eu nem tava meio por fora, porque tive que me afastar do final por causa dessa questão da votação do prêmio, né? E como eu era um realizador que tinha filme, aí eu me afastei do grupo para que decidissem. Aí parece que rolou essa discussão de criar um cineclube, que anunciaram até na fala deles lá no prêmio. Nessa reunião de pessoas que depois foram agregando, né? Acho que já contaram essa história do Mirante aqui nesse podcast. O vulgo Metrópolis. O vulgo Vulgo Metrópolis. Metrópolis. Mirante Cineclube era Metrópolis. Isso. Depois foram entrando outras pessoas, né? Entrou Rose, entrou Fábio, entrou o Lucas, que já foi convidado passado aqui de vocês, né? Leozinho. Léo Amaral, isso. E Kleber. Entrou basicamente a metade do que é o Mirante hoje, né? A outra metade, alguns saíram, alguns. Então, mas a gente manteve, assim, né? Basicamente, a galera que fez o laboratório deu um ponto de partida, assim, pro que é o Mirante hoje. Além disso, ainda teve isso. Ainda teve a seleção de estágio do Sesc, que eu fiz junto da Maísa, e aí existia uma atenção, porque a Maísa também fez a inscrição para o laboratório, ela fez o laboratório comigo, o laboratório de crítica, a Maísa é do Mirante até hoje. E a gente fez, só que parece que era uma vaga só para o estágio do Sesc, e a gente ficava nessa tensão, porque era eu ou ela. A gente tinha feito a última seleção, inclusive, juntos.
e já tinha ido direto para a primeira aula do laboratório, assim, foi um negócio assim. E aí rolou de que os dois foram selecionados, tanto eu e Maísa. Tinha 2 vagas para o estágio, então esse ano aí foi o ano, acho que, de mudança mesmo, assim, para que eu entrasse de vez, assim, no cinema, tanto no cinema alagoano, mas fazer cinema, assim, e entender que fazer cinema não é só produzir filme, assim, tem outros modos de fazer cinema, e aí é isso, né? Teve o Mirante, teve todas as outras coisas, assim, que aí é mais história ainda para contar, mas a gente pode ir desenrolando de um cinéfilo de DVD pirata para isso aí. Realizador, artista, multitalentos. Ah, menina, a gente tem um bocado de coisa realmente para saber de ti. O gatilho real foi assim, que quem escuta a gente sabe que eu sou natural de Santana do Ipanema e lá, minha gente, era DVD pirata, era a barraquinha de DVD pirata, era a loja de DVD pirata. A gente só tinha acesso aos filmes, se não fosse pela televisão, era através da pirataria, que não tinha DVD original de jeito nenhum, e que dirá se fosse original para pagar quase o valor de uma feira que a pessoa fazia. Então, assim, era muito realista. A gente ia para a capital, né, para Maceió, ia numa loja americana da vida, voltava com o DVD original, era tratado como se tivesse pago uma roupa de grife, era um negócio de luxo. E você tinha que ser fã do filme, aí você comprava o DVD original. Essa era a regra, entendeu? Você virava fã do filme, você queria ter o DVD, e aí acontecia exatamente isso que o Jader falou, a pessoa ia na confiança, comprava o DVD, quando chegava em casa era imagem de cinema, a pessoa se revoltava, voltava, ou era trocar ou pedir o dinheiro de volta, quando dava certo, porque às vezes dava os bisous, a pessoa nem achava mais o cabo que vendia, mas enfim. Então quer dizer que você conheceu a Rose através do Mirante, você foi antes no ateliê, não, foi dentro do Mirante Cineclube que vocês se conheceram, é isso, Rose? É isso, sim. E essa amizade, essa parceria tem rendido altas histórias e construções, né? Não, a gente tem uma parceria, né, assim, intelectual mesmo, né, de produção de arte, como artistas intelectuais orgânicos da periferia, né? Então a gente vem dessa amizade mesmo, que a gente, na verdade, quem nos apresentou foi a Larissa. A gente estava fazendo um curso em 2016, um experimento do SESC, né? SESC. E aí Janderson foi, a gente se conheceu, o João também, e Janderson. O João foi o primeiro estagiário de Larissa. O João já foi curador da Mostra Sururu de Cinema, alagoano. E aí a gente, os laços, né? A gente se conheceu, teve essa primeira apresentação, mas o convívio com o Mirante, a gente hoje, assim, como ideia de afinidades também, é um grupo grande, né? Então a gente tem subgrupos também no grupão. E a gente tem essa afinidade mesmo de observar esse cinema, o que é esse cinema negro, essas inquietações que o Jean trouxe para a gente, que vem muito também do SESC, que teve o Jean vai explicar de maneira mais exata, né? Porque a gente sente só a reverberação de que o evento do SESC, de cinema negro organizado, né, pelo SESC, que aí a gente sentou e não, a gente precisa fazer uma sessão especial de cinema negro em Alagoas. Assim. Então, assim, a gente é muito daqueles que dá a ideia e vamos construir essa ideia, né? E trabalhamos para isso, assim. E a gente tem um projeto, né, do Samuel, a gente vai trabalhar juntos mais uma vez, né? Ah, a gente quer muito saber novidades desse rolê aí do filme que vocês estão trabalhando juntos. Mas aí, Jander, então, você já trabalhou muito com a Rose, é isso mesmo, né? Muitos anos. É legal trabalhar com a Rose. Eu quero fazer uma fuxicagem de desabafo, assim, aproveitar o momento para comentar um negocinho, né? Deixar algo mais evidenciado aí desses anos aí de trabalho com ela. Nada, nada. Não tenho o que reclamar não da Rose não, rapaz. A Rose é do corre. A gente fala na questão da mostra, né? Assim, inclusive a Rose faz o corre mesmo, assim, é a produção pesada, assim. E eu falo que ela é a minha
a parceria forte, né? Eu e ela, assim, nesse rolê da mostra. Principalmente nesse ano da pandemia, foi muito doido, assim, produzir a mostra. E a gente fez uma mostra online sem R$1. Foi punk, assim. E a Rose foi quem deu o gás, assim, do ponto de início do que foi a mostra, né? Que foi a mostra Performance Negra, que teve lá no Sesc, também ao Sesc, onde veio, acho que foi meio que articulada ali pelo Ulisses, né? Ulisses Arthur, para de trazer o Fábio, o Fábio Rodrigues Filho. Ele trouxe essa mostra Performance Negra, onde ele tinha uma intenção, assim, né? De trazer atores negros do cinema brasileiro clássico, né? Assim, Ruth de Souza, o Grande Otelo, e Zezé Mota, e entre outros grandes atores, Osmo, Bubu. Ele tinha essa ideia de trazer a performance desses atores em grandes filmes do cinema brasileiro que eram dirigidos por atores brancos, né? Por diretores brancos. E aí ele tinha meio que uma proposta assim de troca da autoria do cinema, que é muito vista da perspectiva do diretor, né? De trazer essa troca da autoria para o ator, né? Para quem está ali na tela, e para o ator negro, que muitas vezes era utilizado como um objeto, né? Por esse cinema clássico, assim, não só brasileiro, mas historicamente, né? Mas principalmente pensando no contexto brasileiro, assim, de que esses atores eram muitas vezes utilizados, né? A figura deles, a persona dele, o arquétipo do personagem, muitas vezes, era utilizado para ele. E que, muitas vezes, dentro dessa construção da atuação deles, ele dava o nome de rasgo, que ele rompia meio essas barreiras que eram de um certo racismo, mas também de questões de poder dentro do cinema, né? Assim, e eles meio que rompiam, faziam esse rasgo onde eles ultrapassavam. Eles tomavam conta ali do filme, eles tinham um poder. Mas, ao mesmo tempo, como quando o Fábio trazia, ainda estava meio cru, parecia tá meio cru essa ideia. Ele ainda estava meio em construção, assim. A sessão aqui em Alagoas, né? Lá no Sesc, foi importante também para a elaboração desse trabalho dele. Assim. E ali foi um momento muito incrível, assim, eu assisti, foram 3 sessões, se não me engano. Teve vários momentos, assim, de troca, assim, com o Fábio. E ali eu já estava no momento em que eu estava pesquisando cinema negro e tal. Voltando, né, para aquelas questões que me faziam pensar, assim, sobre como era produzir cinema, assim, era muito disso, porque eu era uma pessoa da periferia, né, de Alagoas. Minha família não tem ninguém, assim, graduado em faculdade, nada disso, né? Então sempre foi uma família muito pobre, assim. E não existia essa perspectiva, assim, de ser artista, fazer cinema, nem nada desse tipo. Então, e eu acabei tendo esse interesse, né? A partir das minhas vivências, e eu me esbarrei nessa dificuldade, assim, de produzir. Eu acho que essa coisa de se interessar pelo cinema negro foi numa questão de reconhecimento, né? De entender pessoas que também passavam por questões parecidas e acabavam produzindo de alguma forma. Foi esse processo, acho que tinha a ver, entendeu? O interesse pelo cinema negro de vir também parte disso, assim. E aí a gente decidiu fazer uma sessão especial no Mirante. Eu propus, né, a ideia, né, de fazer e tal, e a gente fazer em novembro. Só que aí o Mirante, ele era um cineclube que até aquele momento ele só fazia sessões no sábado. Sábado, às 2 horas da tarde, no Centro Cultural Pajuçara. Aí a gente viu que essa sessão poderia ser um formato diferente, assim, que a gente poderia pensar de outra forma, e aí ela aconteceu num outro horário, de outra forma. Teve essa sessão que deu o início da Mostra Quilombo, né? Foi a sessão Quilombo de Cinema Negro. Ela aconteceu no dia 20 de novembro de 2018. Teve um show de abertura ainda, teve uma abertura ainda de um show de um grupo de rap daqui, o Hellas No Rules,
que foi um negócio assim que já era uma vontade de querer fazer a mostra ali. Eu acho que já estava nascendo ali a vontade de fazer a mostra. Porque já rolou uma articulação incrível, assim, porque o Lucas já virou produtor, assim, ele conseguiu o grupo musical, a Rose e a Bia conseguiram articular toda a produção ali, aí falou com a Tati, todo o Mirante se articulou ali para fazer aquilo acontecer, que foi talvez o primeiro grande evento assim do Mirante. E nessa sessão tu fez curadoria dessa sessão, né? Foi a isso. Primeira vez assim que foi uma curadoria das sessões especiais. Foi a primeira vez que o Jean fez curadoria do Cineclube, né? Eu fui a cara de pau, que eu fiz a do Celso, foi um ano do Mirante, e aí a gente começa como a importância assim intuitiva, né, do Cineclube, de você, vamos fazer uma sessão especial, e aí a gente começa a se debruçar em obras, e de repente a gente já cria um desenho, né, de programação, tudo isso bem intuitivo, assim. E aí nasceu essa curadoria do Jean, que foi de um cinema bem diverso, né, Jean? Acho que é importante falar isso do Cineclube, porque, de fato, a gente meio que acabou se... É uma palavra muito utilizada hoje em dia, empoderando, né? Mas é de se empoderar mesmo quanto curador, assim, eu acho. Da gente entender que a gente, a partir da nossa referência, da nossa pesquisa, a gente conseguia propor, assim, curadorias. E no Mirante a gente fazia curadorias coletivas, né? A gente tinha já uma proposta de sessões multiculturais, por exemplo, que tinha dentro dela cinema africano, e, e ali já era meio que o início do que era uma mostra quilomba ali. Eu acho que ali já que eu meio que eu fazia curadoria desses filmes geralmente, e ali já tinha, né, esse interesse por cinema africano, o cinema fora dessa lógica da Europa e Estados Unidos, assim. Ela teve Quintal, do André Novaes, Quilombo, Quilombo é esse, da Evelyn de Moraes, Cabela, Yasmin Tainá, teve Copo Style desse Machine do Ulisses, e teve Alma no Olho dos Osmo. A partir desses 5 filmes, assim, que ocorreu a sessão, e já tinha... Era minha intenção, assim, era mostrar o cinema negro, né, assim, cinema produzido por pessoas negras do Brasil, e que existia, né, essa possibilidade, assim, as pessoas negras do Brasil fazem filmes, e eles fazem filmes fortes, potentes, falando das suas realidades, seus contextos, ou sobre essas questões, e que eram filmes totalmente diferentes, esteticamente, narrativa, e entre eles e entre o que a gente costuma ver, assim. Então, teve uma decisão mesmo de começar com o filme, a primeiro filme ser o filme do Zósimo, o Alma no Olho, pelo Zósimo, né, pela importância do Zósimo de ser aquele que a gente considera o pai do cinema negro no Brasil, e de que apresentar esse filme aqui para o público, né, aqui de Alagoas. A gente sentiu que essa sessão lotou, assim, foi uma sessão, acho que foi a primeira sessão do Mirante, assim, que topou de gente, assim, teve gente sentada no chão, assim. A gente viu que existia uma vontade do público de ver cinema negro, de ver esses filmes. A gente quis continuar, e aí ela só fez crescer, na verdade. Já gostei que a fala do Jander é assim, ele já veio trazendo um bocado de fuxico pra gente, né? Respondeu um bocado de pergunta que eu já tinha já se antecipou de forma sublime, porque eu mesmo não sabia que tinha essa sessão mega especial, que foi quase uma mostra Quilombo edição 0, né? Assim, né? Um mega evento com abertura, com vários filmes emblemáticos, e muito especial ver tudo isso. É importante a gente citar aqui também, que na fala do Jander ele citou a Bia e o Lucas. O Lucas é o Lucas Litrento, também multiartista que participou conosco do episódio 6, Gueto, aqui do Fuxico de Cinema, e a Bia é a Beatriz Vilela, nossa conselheira, aí bravamente tentando ocupar a cadeira nesse aperreio todo que está a situação das questões de políticas públicas. Ela participou
conosco do episódio 3 de Filmes Possíveis. Quem não ouviu, por favor, escute. E aí, toda vez que o Jander ele fala sobre Sesc, entendam Larissa, porque o trampo da Larissa é basicamente a pessoa que ocupava essas responsabilidades nesse período no Sesc, não é isso, Laris? Eu queria muito te ouvir como foi, de alguma forma, estar conectada com essas sementes que renderam esses projetos. Como é para você ouvir, estar envolvida nesse período no Sesc, né, não é isso? Você trabalhava no Sesc nesse período, e como foi? Então, eu acredito que muito de você, do seu trabalho, foi que permitiu que vários desses projetos pudessem acontecer através do Sesc, que renderam esses dispositivos, essas inspirações que fizeram com que o pessoal do Mirante pudesse produzir o que hoje a gente está aqui celebrando, que é essa mostra incrível. Comenta um pouquinho. Eu acredito que são depoimentos, né? Todas as vezes que a gente fala de instituições e de vivências, né, sejam do Sesc ou de outros lugares, é um depoimento de como a gente precisa, né, de espaços que estimulem, que difundam conhecimento e que também sejam espaços que possam ser ocupados, né? Que aí temos essas facetas distintas, né? Quando a gente pensava em ação formativa, né, como o laboratório de crítica ou o ateliê Sesc de Cinema, né, já havia uma pluralidade que era trazida pelos alunos, né, e também pelos próprios instrutores, né. Então, assim, eu jamais pensei que trazer o laboratório de crítica ia desaguar num cineclube, né, não seria um resultado proposital ou diretamente conectado, né? Mas veio muito da vontade, né, de perceber. O André Dib percebeu que os meninos gostavam de conversar e se interessavam por cinema de fato, e provocou, né? Ele, como cineclubista, também como alguém que é pesquisador e que é um trabalhador do audiovisual brasileiro, né? Fez essa provocação, né? E foi uma coisa assim que conectou vários fios, né? Conectou o fio do desejo, né, de ter cineclubes, mais cineclubes aqui em Maceió, como também do espaço, né, e do eco, né, deixado pelo Telatudo, clube de cinema, né, que fazia exibição no Arte Pajuçara aos sábados, né? Então, assim, já existia um espaço que tinha sido ocupado, né, no princípio como Centro Cultural SESI, né, e que continuou podendo ser ocupado, né, no diálogo entre o Mirante, né, e o Arte Pajuçara. Aí já no outro viés, né, quando a gente fala assim da mostra Performance Negra, ela já vinha de um trabalho desenvolvido pelo Ulisses Arthur e pelo Fábio Rodrigues, né, também de cineclube, né. Eu vou até aqui, eu ia pescar o nome do cineclube, não vou mentir, mas agora eu nem me lembro o cineclube, mas foi lá em Cachoeira, né, na época que eles eram alunos da UFRB, né, eles faziam parte desse cineclube, que foi o que fez eles pesquisarem também e proporem essa amostra, né. E aí o Ulisses, num diálogo, assim, provocou, né, se não poderia fazer lá no Sesc, e eu super disse que podia, né. Então é mais um exemplo, assim, de ocupação de espaço, né. Eu estava lá apenas apoiando na medida que eu pudesse, e até adoraria que tivesse tido recurso, mas não tinha recurso nenhum, né? Foi tudo feito no improviso mesmo e na garra. E dentro, né, de uma coisa também que é muito bacana é que a ideia não era só provocar com os filmes, mas também ter debates, né? Então teve mediação, assim, pessoas que foram convidadas para falar cada dia. O Janderson já estava desenvolvendo como colaborador do Alagoas o trabalho de cobertura, né? Então ele somou com o Lucas de Trento, e aí existe uma cobertura também da Mostra Performance Negra que está lá no Alagoas, que foi feita na época, em 2018, né? Eu não acompanhei a primeira sessão de cinema negro, né? Que é esse embrião da Mostra Quilombo. Mas é muito bacana, assim, escutar o depoimento do Jean e saber dessas conexões, assim, né? Ser relembrada também, que em alguma medida
eu já sabia e eu sou extremamente fã, assim, e admiradora do trabalho que é feito através da Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena. Massa. A gente já percebe também duas coisas importantes. A primeira é que a gente precisa fazer um especial Mirante Cine Clube, basicamente sempre citado aqui todo dia, tem uma membra aqui, né, uma pessoa que é da nossa família Fuxico que é participante, mas praticamente todo mundo que vem tem uma ligação e vai render Fuxicos demais, porque se mexer na parte do Fuxico mesmo, só do Mirante, eu sei que rende, hein, minha gente? E a outra coisa é que remete a algo que a gente tem conversado e que também é outro assunto recorrente nos episódios, que é a importância de mostras que deem espaço para um cinema diverso, um cinema que faça realmente represente as pessoas que a gente tem e que precisam estar na tela, precisam estar na plateia, precisam fazer parte efetiva do nosso cinema. E aí eu lembro muito de comentários da Beth com relação a isso, da necessidade de se pensar projetos que não fiquem só nas mostras que já existem, como a Mostra Sururu, tão relembrada e tão importante, mas acaba sendo meio que única para lidar com todas essas demandas. E tem o Circuito Pernambucano de Cinema, que já são outras problemáticas, mas é o circuito que a gente mais conhece aqui dentro do estado. E aí, praticamente, agora a Mostra Quilombo, que tem acontecido já agora na sua terceira edição, enfrentando um período que a gente vai conversar a cronologia dessas edições, vai saber mais sobre quais os desafios de cada uma dessas edições, mas que enfrentou um período de pandemia e que ainda estamos, né, lidando com esse contexto sanitário complicado e com o desgoverno que afeta todo o fazer cultural. Mas eu queria ouvir, Beth, de você, a gente poder elaborar e conversar um pouquinho sobre esse ponto de como o exemplo da Mostra Quilombo, ele é um exemplo de sucesso do que a gente vem conversando aqui sobre a importância de existirem mostras como a Quilombo acontecendo mais e mais aqui na nossa região, não é isso? Ele é um cineclube que a gente tem como... Ele começou chegando, chegou essa galera, juntou. Eu acho que acho que tem fuxico aí, mas o bom dele também é que é muita gente. Então, uma hora um pode, outro pode, vão se organizando para as coisas não pararem. Eu sempre conto que as primeiras coisas que eu fiz quando cheguei na cidade foi me inscrever em qualquer evento do SESC que tem relacionado ao audiovisual alagoano, e foi a minha primeira sessão no Cine Arte, foi numa sessão do Mirante Cine Clube, no sábado, que são deliciosos aqueles encontros. E acho que fui até dos últimos antes da pandemia. E eu estava nesse dia da sessão Quilombo do Ilhas, da mostra do dia 20 de novembro, realmente a curadoria chama muita atenção, porque a gente realmente vê filme que a gente não está acostumado a ver facilmente, e o Mirante já faz isso, né? O Cineclube ele tem essa possibilidade, né? E o Mirante ele é perfeito nesse sentido, da busca sempre de procurar coisas que não estão aí na nossa cara. Agora, o Jander contando essa história do filme Pirata da Família, ele já faz curadoria desde sempre, já falando com a mãe dele, busca aquele lá, tem que catar aquele lá, e é isso, trazendo para a luz, para colocar na tela ou dar algum jeito de ser assistido o que não está vindo, o que não está sendo entregue. Então, isso é maravilhoso, assim. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Queria entender mais, assim, como vocês, nesse grupo grande mesmo, se organizam, porque são pessoas bem diferentes. Como que são esses subgrupos, assim, como que vocês se organizam em projetos, ideias, hierarquias, até para a gente entender um pouco. No Mirante, a gente tem a sorte de que a gente tem muita gente e que todas elas procuram se envolver, assim, com as nossas sessões, independente de como elas são, assim. E aí, a gente meio que dentro da nossa construção, né, do Cineclube, a gente foi meio que construindo, assim, os momentos do ano, assim, do Mirante. Então, como a gente sempre vai ter uma sessão todo mês, então
Aí tem sempre começa com a sessão de aniversário do Mirante, primeiro do mês, começa geralmente em março, às vezes a gente já começou até em fevereiro, e aí a gente já tem meio que um esboço do que a gente passa, o tipo de filme ou a ideia que a gente passa durante esses meses, já tem meio que já meio organizado, assim, entre quem levava o filme, testava, e aí já sabia se o filme estava ok ou não, e aí a gente já estava meio sistematizado isso, e aí já tinha meio que dividido essas funções, assim, a questão era mais quando vinha nesses momentos, assim, maiores, que o Mirante foi crescendo, assim, as atividades. Que aí teve a Mostra Quilombo, aí também teve a sessão queer, que também teve a Mostra Queer esse ano, aí teve também o Corujão das Mulheres, em 2019, que foram atividades que a gente foi criando e elas foram se tornando maiores, assim. E aí a gente se organiza. Geralmente tem sempre alguém à frente de alguma dessas, ou alguém, são vários, assim. E aí os outros ficam todos de suporte, porque geralmente as pessoas viram tipo as cabeças criativas, né? Porque não viram uma questão muito organizacional, industrial, né? De tipo produtor executivo, diretor criativo, essas coisas. No Mirante não rola muito isso. Mas às vezes a gente tem que rolar umas organizações assim para que as coisas funcionem. Porque, por exemplo, na Mostra Quilombo tem eu, Lucas, Rose e Bia, que são meio que a direção criativa, mas também produtores e curadores. Acaba tudo sendo tudo. E aí o resto da galera acaba ajudando em todas as outras funções de produção, assim. A existência do Cineclube também depende do quanto as pessoas podem doar, né, de tempo ali para participar, porque a gente vai para 5 anos ano que vem do Mirante, tipo, as vidas das pessoas estão mudando também. Tem gente que está tendo filho agora, a gente está casando, é uma coisa. Vai crescendo e as pessoas vão mudando a sua vida, então às vezes a pessoa pode cooperar. Teve gente que teve que fazer mestrado, aí teve que viajar, mudar de estado, aí não pôde participar durante um certo período. A Maísa teve que fazer mestrado um tempo, e aí não teve tão presente no Mirante assim fisicamente, mas ela procurava ajudar do jeito que ela podia. O Chico também teve que fazer mestrado. A Rose já começou, já estava fazendo mestrado quando já estava dentro do Mirante, só que facilitava porque o mestrado dela era em Maceió, né? Não tinha que se mudar. Mas, por exemplo, a Bia agora está fazendo doutorado. Antes ela estava viajando para a Bahia, aí teve a pandemia, ela voltou para cá. Mas, por exemplo, provavelmente ela não ia estar tão presente assim. E aí a gente tem que lidar, né, com essas ausências e quanto a pessoa pode dar, né? A gente vai mantendo o cineclube dessa forma. Aí a gente é sorte que todo mundo é muito amigo, todo mundo se gosta muito e que isso aí acaba fortalecendo ainda mais para que a gente continue. E é assim que a gente vai tentando mantendo, dividindo as questões assim de divisão assim de função. Por exemplo, a sessão queer, o Léo fica mais à frente e aí a gente fica todo no que ele vai dizendo, assim, a gente fica todo dando suporte, ajudando a produção, e é assim que as coisas acontecem, assim. Acho que é uma organicidade, né? É bem natural a coisa, e a gente é muito uma questão do que se pode dar, o tempo que se pode dar. Mas a gente, assim, já passou do tempo que o Mirante era só fruição. O Mirante é trabalho hoje. A gente teve reunião no ano passado, a pandemia, de 4 horas de reunião. Então, não é mais fruição. Que gostaria que só fosse fruição, mas já foi um dia. É o preço, né, da gente hoje estar organizando 2 mostras de cinema. É o preço de ganhar edital e ter que fazer os projetos. Então, eu acho que o passo que se dá e aí o passo que a gente tem que se organizar em cima disso, né? Porque a gente tem a ideia do espectador, né? E depois vai como o cineclube, e o cineclube a gente percebe que é um local que está sendo fértil, né, para as ideias, e aí a gente vai se organizar nisso, né? Eu acho que o Jean falou muito bem nesse sentido,
de que a gente vai ter um cabeça pensante em algumas atividades, mas isso é muito fluido, né? A gente não tem uma hierarquia de fato. Somos bem anárquicos, na verdade. Então, viva a anarquia do Mirante. Viva! Viva que só. Olha, é perceptível que o Mirante pode fazer uma oficina de como dar conta de um cineclube, né? Longevo, pode fazer, é um treinamento para muita gente, para todas essas oficinas, inclusive, vai ser informação valiosa. 8 cineclubes previstos, né, para acontecerem aqui na nossa região. E também sobre a sinergia da Gota, que é essa equipe, que realmente parcerias genuínas são processos de construção e de cura mesmo, realmente. Então, vamos agora, numa cronologia, pegar os fuxicos de cada uma dessas edições, começando com a primeira. Só esse último dia que eu estive presente também, eu também vou dar meus comentários, minhas perguntas também para dar uma ouvida e tentar pegar esses fuxicos que estão aí escondidos. Como foi essa viradinha de chave, então, dessa Mostra Especial de 2018 para a primeira edição da Mostra Quilombo? A sessão de 2018 é uma sessão que ela, para a gente, foi aquele impacto, né? Da quantidade de gente. A show do Helles encheu o Cinearte. E aí a gente... foi a grande vibe, né? Assim, virou a chave, assim, a ideia de fazer um evento à noite. Foi o primeiro evento à noite. E as pessoas sentaram no chão e conversavam, e aquele burburinho. E aí a gente olhou assim, a gente se olhou e disse... Está tendo o evento do dia 20 porque a gente está aqui batendo pé, porque não teria esse evento. Então, a gente que ocupou esse espaço, né, de uma certa forma, para se colocar cinema brasileiro brasileiro negro aqui. E aí a gente sentiu isso, aquela energia mesmo de estar a gente lotada e a gente ainda o pessoal chegando, a gente terminando a decoração, aquela coisa bem cineclube mesmo, bem na trincheira das coisas. E assim, a gente não tem dinheiro, né, para manter isso, daí é feito sem dinheiro. O cineclube, a gente gasta dinheiro com o cineclube, a gente não ganha dinheiro com o cineclube, fique bem claro nisso. E é cinefilia, minha gente, amor ao cinema. E em 2018, né, que foi a curadoria do Jean, 2019, vamos fazer uma mostra Quilombo. E aí foi isso, a junção. Vendemos raspadinha, pedimos ajuda a vendedores do Subindo da Serra, fizemos sem nenhum real no bolso, literalmente. E a curadoria foi Jean, eu e Lucas, curadoria 2019, que foi no Arte. E aí a gente teve essas atrações de música. A gente sempre quis essa ideia da música mesmo, porque acho que o cinema negro é um cinema de música também, e essa música do que é o rap, que também teve o mestre Gama apresentou no dia do Ilhas, e acho que foi um momento bem interessante, assim. E o Peludinho está latindo aqui na minha gravação. Participação de um pincher. Maravilhoso, é sempre uma participação mais especial que a outra. Se não for o Galo... o The Voice Cocoricó na casa de Lares, o dog da família aí na sua casa, e assim vamos, é isso aí. Então, acho que foi uma sinergia mesmo do dia, assim, da música, do Helles, do mestre Gama, no dia de Ilhas, e aí a gente vai cobrar ingresso para assistir um curta, pagando ingresso, encheu a arte, e a mostra ela se consolida pelo sucesso de público, mas também pelos nossos desejos de pensar aquele espaço como um lugar de negritude. A Pajuçara, né, era a Ponta da Terra, um bairro negro de pescadores aqui da periferia, e com essas transformações urbanas virou um bairro de classe média, né, alta até, com hotéis, e isso foi... A Ponta da Terra ficou para trás desses prédios, né? Quando a gente vai para lá, né, a gente, com as leituras de Beatriz Nascimento, a gente está... Esse cinema de rua, é quilombo também, é das pessoas. E eu acho que isso, assim, eu só fiz chorar em 2019, chorei rios, porque eu não... É um trabalho, assim,
que a gente vê que é uma contribuição de se reconhecer como negro, de identidade alagoana, porque a gente tem um histórico mesmo de lutas, do Quilombo de Palmares, né? Mas essa identidade meio que está sendo dispersada com o próprio processo. Então, acho que a gente meio que vai para o divã e agora, nesse processo de pandemia, a gente não vamos lutar, vamos fazer essa mostra. Por mais que a gente queira estar presencial, a gente quer se fortalecer como mostra. E a gente está reconhecido como mostra em pesquisas já. A Alagoas já tem a sua mostra negra, né? Tem essa mostra de cinema negro, assim. A primeira edição, a gente quando fez a primeira sessão, né, ela fez com curadoria minha. Na edição seguinte, a gente não tinha pensado em fazer mostra ainda. A gente ia fazer uma segunda sessão Quilombo, cinema negro. Essa é a segunda sessão. Propôs, na verdade, fazer uma curadoria, né? Fazer uma chamada de filmes. E a gente lançou a chamada para uma sessão Quilombo, né? Só que aí escreveu tanto filme, e aí a gente já estava numa vontade de crescer com a mostra, que aí a gente foi articulando, né? Assim, a mostra Quilombo ela nasceu a partir de parcerias, na verdade, porque conseguir 3 dias no Arte Pajuçara é muito difícil. Assim. O Arte Pajuçara ele precisa se manter, né? Então, para conseguir 3 dias assim à noite no Arte, você tem que ter um aluguel assim. E a gente fez essa edição sem verba. Foi através de parcerias, né? A primeira foi a do Subir a Serra, do projeto Vamos Subir a Serra. Que a gente conversou com o Rafael Barbosa e tal, que ele tinha conexão lá com os produtores de projeto, e a gente conseguiu juntar a mostra à programação do Vamos Subir a Serra, né? E aí, com isso, a gente conseguiu mais um dia. Aí, no caso, seriam 2. O Ulisses estava articulando o lançamento do Ilhas de Calor, que a gente queria o Ilhas também na nossa mostra. E aí, acabou juntando, assim, também. Então, o Ulisses queria lançar, então a gente juntou o lançamento do Ulisses com a mostra. Aí, ganhamos 3 dias. Só que aí tem a questão do que o lançamento do filme do Ulisses teria que ser com ingresso pago, né? Que a proposta da Mostra Quilombo ela ser gratuita mesmo. Só que aí tem essa questão para exibição, para poder ter a sessão de lançamento do Willis. Então acabou juntando essas parcerias, e além da parceria da prefeitura que deu o som, né, para que ocorresse as apresentações musicais e as falas, né, durante a mostra. E aí essa mostra aconteceu em 3 dias, né? E o terceiro dia sendo o dia 20, porque a gente sempre busca passar por esse dia 20, assim, 20 de novembro. O nome dela, Mostra Quilombo, ela nasce, a ideia de quilombo urbano da Beatriz Nascimento, que são, muitas vezes eles ocorrem dessas reuniões das pessoas negras em torno de algo, né? E no caso a gente via que o cinema negro, a Mostra Quilombo, ela podia ser esse quilombo, né? E aí ela também, por isso, foi também a homenageada dessa primeira edição, né? Da Mostra Quilombo. Isso, né? Aconteceu a sessão, teve a abertura com o show do Hellis no Rolos novamente. Segundo dia teve um sarau de poesia com só poetas negros aqui de Alagoas. E no terceiro teve o Mestre Gama, né? DJ também, foi DJ Elo. E além disso, ainda teve uma exposição assim, né, de artistas visuais negros, né? Que, se não me engano, teve Miguel Nogueira, Rebeca, Fábio e teve a Mari Marques, né? Mariana Marques. Foram 4 artistas visuais negros assim que fizeram cartazes para a mostra, e a gente expôs, né? E vendeu alguns cartazes durante o Arte Pajuçara. O Arte Pajuçara virou o Mostra Quilombo durante esses 3 dias. Assim. Ele virou de cara e por dentro, assim. E aí aconteceu, né? Essa mostra aconteceu sem dinheiro nenhum. Foi no processo de raspadinha, raspadinha não, tô brincando, rifa, mas rifa. A gente fez rifa.
teve rifa. A gente fez rifa. Até hoje tem alguns ganhadores da rifa aqui. Então, vamos conversar sobre algumas coisinhas. Mas eu ia comentar que é muito massa ouvir todos esses detalhes de como foi essa primeira edição, porque, como eu comentei, eu pude estar no último dia e é impressionante vocês terem conseguido realizar tudo aquilo sem um patrocínio, né? Só com apoios e a mobilização de vocês para custear é realmente assim muito. Eu fico impressionista com esse relato da questão do recurso e do que foi oferecido através do trabalho de vocês. É realmente muito, muito surpreendente. E aí, eu lembro dos cartazes, eu estava no último dia que foi essa sessão paga de Ilhas de Calor, relembrando, foi dia 20 de novembro de 2019, certo? 3 dias aí, 21 e aí 22, com a sessão paga de Ilhas de Calor. Comprei o livro do Lucas Litreto, que estava à venda também. Os meninos iam pretos porque iam, eu adquiri lá, e aí eu adquiri a rifa, que eu soube que teve uma pessoa aí chamada Ronald que foi sorteada, e que aí houve assim, não houve uma entrega exatamente do que estava sendo rifado, mas assim, a gente achar igual, tá? Só uma coisa que eu me relembrei aqui do nada, né? Mas de boa, só alegria. Era assim, a pessoa Ronald ficou de pegar, aí apareceu uma coisa, apareceu uma pandemia, e aí não teve mais encontro nenhum, sabe? Aí a pessoa Ronald ficou assim, vai mandar carta. Tá, vou tentar. Um sinal de uma nuvenzinha de fumaça, uma mensagem de fumaça, vou tentar várias alternativas. Mas aí o que me pegou mesmo foi a sessão de Ilhas de Calor, que inclusive, assim, foi Ilhas de Calor, a estreia foi na Mostra Quilombo, houve essa estreia super emblemática. No mesmo ano fez parte da programação da Mostra Sururu, ganhando como melhor filme, e entre outros prêmios, como o prêmio de melhor atuação, que foi para até então se reconhecer como Vitória e hoje Vitor Santos, e que fez o personagem Fabrício, e quem ainda não assistiu o filme procure, é maravilhoso. E a Mostra Quilombo, o filme Ilhas de Calor, que foi um filme produzido em Viçosa, na cidade de Ulisses, Arthur, o diretor que fez parte também aqui dos nossos episódios, no episódio sobre curadoria, e que foi um trabalho com estudantes da região lá de Viçosa, para fazerem os personagens que estavam no filme. E aí, Vitor Vitória só esteve presente nessa sessão, ele não esteve nem quando a pessoa foi premiada, ele pôde estar presente, mas nessa sessão lotada, com ingresso pago, estava o pessoal do elenco, e aí rolou um lance que houve uma abertura para perguntas no final, com o pessoal do elenco e o diretor, e aí uma pessoa da plateia, que tinha até um sotaque, falou, na verdade, ele depois se identificou com uma pessoa da Argentina, que estava passando um tempo no Brasil. Ao assistir o filme, ele questionou Ulisses, que achava que o filme ele não estava reproduzindo a realidade, porque o filme ele estava falando de coisas muito coloridas, de outras coisas. Ele sabia que a realidade das escolas públicas no Brasil era mais pesada, que era mais que ele, na verdade, ele fugiu um pouco da realidade, como se a realidade não fosse ampla, não se, dependendo da lente. Era um homem branco, é importante dar essa pequena, né, reforçar, ter esse recorte, né, identitário da pessoa. E aí Ulisses falou que justamente que não, que ele queria falar, ele não negou nada, pelo contrário, ele falou sobre muito mais ali naquela obra, e rendeu um texto que foi meu primeiro texto publicado no Alagoar, que é Os Filmes que Não São Feitos para Mim, o título do texto que eu escrevi. Eu queria ouvir um pouquinho o Beth, que estava presente, quem pôde estar presente e assistir. Nessa época eu não conhecia a Beth intimamente, nós não éramos essa família conquistada que somos, né, que tentamos ser a cara dela aqui olhando para mim, e queria ouvir um pouquinho dessas repercussões dessa primeira edição, porque, gente, vocês fizeram muito, né, sem recurso. Como foi? Comenta, Beth, que estava como espectador, e vocês também, as repercussões após essa primeira edição. Pois é, mas é isso, reforçando o que eu te falei, que você lembrou o caso do Ilhas de Calor e tudo, foi um pouco do que o Jandro e a Rose falaram. Durante 3 dias, o cineasta da história ficou diferente, ficou ocupado, praticamente uma ocupação. E também dos filmes a serem exibidos. E tinha público diferente, mas também tinha o público que é o público do cinearte.
Então, a gente teve também olhares que não estavam acostumados, olhares que teve algum estranhamento. Algumas pessoas lidam com isso bem, outras acham estranho. Então, o caso que você conta é muito reflexo disso. Assim. Que bom que a gente está conversando, que bom que filmes são passados e as pessoas perguntam coisas que a gente fica um pouco chocado, mas acho bom, sei lá, bota as pessoas também para ficarem de frente com seus estranhamentos, né? Então, isso é só mais uma coisa boa. Cinearte, que é um cinema de rua, mas que é num bairro da Jussara. Isso que a Beth falou de público, assim, a gente percebia, assim, quando a gente fez, né, tanto na primeira sessão, quanto na primeira edição da mostra, assim, que a gente percebeu que existia um público diferente do arte, assim, e diferente até do que vinha pro arte mesmo, assim, do que, por exemplo, até do que vinha para Sururu, por exemplo. Era um público até diferente disso, assim, que a gente viu que, até por ter o show do Hellis, por exemplo, vinha gente mais jovem, mais gente negra, né? Existiu uma mudança ali, né, do público que vinha pro arte Pajuçara de costume, assim. E isso pra gente também era uma vitória, assim, porque fazer chegar o filme para essas pessoas, né? Mesmo estando ali no Arte Pajuçara, que a gente entende que é um bairro até para membros do Mirante, às vezes, porque a gente mora em diversos lugares da cidade, assim. São 10 pessoas morando em lugares totalmente diferentes, assim. Então, eu mesmo moro muito longe, assim, do Arte Pajuçara, apesar de costumar frequentar, mas eu moro muito longe, assim, então é uma tirada, assim, né? Você ir até o Arte Pajuçara e tudo mais, então você vê que pessoas de diferentes lugares estavam indo ao arte para ver os filmes, para ver o Hellis, que seja, mas aí acabava ficando para os filmes, e que isso acabava fazendo chegar os filmes a essas pessoas, porque a gente não quer fazer uma mostra competitiva, não quer dar prêmio para os filmes e tudo mais, a gente quer exibir os filmes, a gente quer ser exibir e conversar sobre os filmes, né? E eu acho que dessa forma assim, a gente conseguia transgredir um pouco, romper um pouco as bolhas assim do Arte Pajuçara e trazer outros públicos assim. Que aí o Ronald falou dessa questão da pergunta, acontecem os estranhamentos também, mas acontecem outras coisas também que são diversamente produtivas assim também. Eu não pude acompanhar a primeira edição integralmente, eu estava trabalhando no período. Não sei como, felizmente, eu não estava trabalhando no dia de Ilhas de Calor, né? Até porque eu também fazia parte da equipe e eu queria muito estar presente na sessão, né, de lançamento do filme aqui em Maceió. E foi muito bacana, assim, poder estar, pelo menos nesse último dia, né, na Mostra Quilombo de Cinema Negro, em 2019, e poder estar presente na sessão de lançamento de Ilhas, né, que realmente, como o Ronald falou, foi possível que o elenco estivesse presente, né, eu acredito que teve um apoio da prefeitura que aí viabilizou o ônibus e que foi o que viabilizou também essa presença, né? Mas falando sobre, por mais que eu não tenha estado presente, né, nos outros dias da mostra, a presença da mostra online foi muito interessante, assim, essa opção, né, esse convite para ter os artistas alagoanos fazendo cartazes, né, e poder ver assim o movimento que rolou, saber que teve poesia, que teve música, que teve essa pluralidade, né, foi algo muito instigante, assim, algo que me fez ter vontade de ver mais, né, e me deixou muito fã já do evento, assim, desejando que ele se perdurasse, né, que ele se multiplicasse, que tivesse uma longa vida, né, e eu acho que é muito bacana, assim, que hoje a gente possa dizer que ele continua, né? Essa coisa de ocupar o espaço, né? Também muito falado, mas o arte, ele em si nunca se negou a ser ocupado, assim, pela gente. Mas é que
pelo ambiente em si, acabava se alterando a lógica ali do que eles viam, né? Assim, foi a única edição presencial, né, da mostra, assim. Então a gente não sabe como é que continuaria, mas já nascia também ali a vontade do Mirante também querer fazer sessões em outros lugares também. A gente tinha essa vontade de fazer sessões tanto da mostra em outros lugares, no interior, por exemplo, em bairros periféricos da cidade. Mas nessa edição, por exemplo, a gente teve sessões itinerantes, em que, em parcerias a alguns IFES aqui do estado, a gente conseguiu levar parte das sessões da mostra para o IFE de Satuba e para o IFE de Arapiraca, né? A gente montou uma sessão específica voltada mais para o público jovem, assim, que é adolescente, né? Para que ela acabe chegando, de alguma forma, também a esses lugares e que as pessoas também venham a ela, né? Eu acho. E também tem isso. Acaba sendo esse momento de união, assim, de reunião desses desejos. Eu acho que quando a gente tem essa percepção, né, de que a gente está no cinema com pessoas negras assistindo o filme, vendo os atores negros atuando, e você tem essa pluralidade mesmo, né, das artes, e aí a gente fica naquele estado de que é possível, assim, muito trabalho e com muito amor ao cinema e à arte. Ela está presente para isso, para que a gente problematize hegemonias, que a gente tente fazer, né, o, o básico, isso é o básico, assim, né? Que pessoas negras tenham oportunidade de ser artistas visuais, de fazer sua música, né? E acho que quando a gente sai da bolha do arte, né, em si, porque você tem gente da periferia pegando um ônibus do Bio para ver o Helles e acaba assistindo a sessão. Então, acho que nada é por acaso, assim. E aí a gente está saindo aqui e vai participar de um debate em Satuba. Então, a gente descentraliza e propõe conversar sobre esses filmes, propõe sair dessa bolha, né? Que às vezes a vida acadêmica leva a gente a ficar em bolhas. O próprio cinema, como o cinema de arte, né? Essa expressão cinema de arte, que eu não gosto muito, e a gente fica falando para si mesmo, né? Eu acho que tem essa oportunidade que os próprios cursos do SESC, né? De sair disso, de ter essas pessoas da periferia, essas pessoas que têm baixa renda para participar dessas ações, a gente está plantando coisas, né? E aí a gente está nesse processo de ter uma amostra, né? Que foi aquela sensação que a gente experimentou um pouco na virada das mulheres em 2020, ficou só com um gostinho na boca, e a gente passou esse processo da mostra mais charmosa da cidade. Arretado demais ouvir tudo isso e já pegando esse gancho para falar da edição 2020, que aí veio pandemia, como foi transformar todo esse projeto com essa potência imensa, essa capacidade de alcance tão significativa, tão inédita, inclusive, né, o ineditismo do que foi produzido com o que vocês se propuseram com esse trabalho, transformar no formato remoto. Aconteceu de 20 a 25 de novembro, não foi, de 2020? A pandemia em si foi um baque, né, para o Mirante em si, de que a gente tinha ganho o edital, né, da FEMAC, se a gente tinha feito a Mostra Quilombo sem dinheiro nenhum, a gente tinha pelo menos algum dinheiro para fazer a segunda edição. E aí acabou que a gente não teve a possibilidade de fazer a edição presencial, né? E aí essa parte da verba do edital da FEMAC a gente acabou deixando parado porque era pensado para ações presenciais. E aí a gente mudou até o Mirante, assim, de que a forma como ele se estabelecia, a gente decidiu não parar, né? Não parar as atividades, então, mas a gente se voltou para online. A gente via o movimento de várias mostras irem mudando para o formato online, né? Ficou assim, houve várias discussões de como fazer,
esse formato online, porque a verba, mesmo que tivesse, não era muita, assim, não sustentava um servidor para exibir os filmes online, ou algo desse tipo, ou montar um site. Aí primeiro teve o convite da Larissa, né, com a Lagoar, da gente fazer convite a vários curadores e produtores de outras mostras de cinema negro do Brasil, né? E aí foi uma possibilidade que a gente viu que era de contato, assim, já que a mostra não vai ter o público, né? O público físico, né? A gente tentar expandir a rede de contato da mostra, assim, tanto de inserir ela dentro desse contexto nacional. E aí a gente teve 3 encontros, né? Dessa Mostra Quilombo Convida, que foram encontros online no canal do YouTube do Mirante. E foi a partir desses encontros que a gente também foi pensando em formular a mostra. Então a gente continuou com a curadoria com filmes para serem inscritos e tal. E aí a gente tentou estender os dias, como o Ronald falou, estender porque a gente entendia que o tempo no virtual era mais dilatado, né? As pessoas vão ver o filme de acordo com o desejo ali, com o que querem. E junto desses filmes, eles teriam, cada um teria uma conversa com o realizador do filme. E aí essa conversa foi feita com um dos curadores nessa edição. Teve a edição da Bia na curadoria, né? Foi Bia, Rose, eu e Lucas. A gente fez uma doidice de escolher mais de 20 filmes e fez debate com os mais de 20 realizadores. E junto disso ainda teve algumas conversas online, que a temática dessa edição foi o Atlântico Negro, que era meio que continuar a conversa da Beatriz Nascimento. Entendia a vivência negra dentro desse Atlântico, assim, né, que é o Atlântico que divide tanto Brasil, África e os países colonizados, mas também é um lugar onde se experimentou as vivências negras, né, de forma diversa, e que ao mesmo tempo é uma historicidade negra que ela é quebradiça, assim, e que tenta sempre reconstruir ou remontá-la, assim. Os debates meio que foram pensando nessa perspectiva. A gente convidou o Bernardo Oliveira para conversar sobre o Atlântico Negro em si. A gente convidou a Lu Oliveira para falar sobre realização, né, e a questão de montagem de cinema, pensando já numa questão mais de formação e de produção mesmo de cinema. E também teve um debate com realizadores negros aqui de Alagoas sobre a participação negra dentro do cinema alagoano, né? A gente convidou a Vanderlândia Melo, a Ticiane Simões e o Ulisses Arthur. Mas, gente, esse formato online permitiu que alcançasse, a gente sabe dos limites né, e da potência que tem o formato remoto, de alcançar outros lugares, justamente por isso, pela questão da fiscalidade, e vocês tentaram, vocês fizeram, na verdade, a versão itinerante na primeira edição, mas esse formato remoto, vocês tiveram esse feedback de que foi o acesso a outras regiões, houve esse alcance, houve essa troca com pessoas da região interior, de outras cidades, estados, países, né? Foi citado aí continente africano, e enfim, houve esse feedback de pessoas que, né, só poderiam ter o acesso à amostra nesse formato digital? O louco, né, dessa jornada da mostra digital é que você não tem o contato com o público diretamente. Então a gente fica assim, será que alguém está vendo o que a gente está fazendo? Será que alguém está vendo alguma dessas entrevistas que a gente se matou para fazer? Será que valeu a pena ter feito uma live? A gente fez live da curadoria, por exemplo. E fizemos live da curadoria, fizemos as lives que o Jean comentou. E aí a gente fica nesse imbróglio. Gente, o que aconteceu? Esse processo é muito difícil da gente saber o retorno, o feedback. Eu sei que a gente teve a presença, né, de
porque a gente tinha um blog free, sem pagar nada, que foi o blog da nossa amostra, e que com os links para o YouTube, e a gente exibiu o filme, né, que foi Cavalo, ficou liberado também, tinha uma senha, mas a gente já ia direto para o Vimeo, que eles tinham controle para saber a exibição, assim, do filme. Sei que a gente teve pensando assim, a gente teve uma boa audiência, né, de visualizações, a gente percebeu que chegamos a países, né, também, então, além do Brasil, a gente não teve esses dados, assim, salvo engano, não sei, em relação às cidades daqui de Alagoas, mas a gente sabe que chegou em outros estados, assim, fora da bolha aqui de Alagoas, assim. Então, foi uma experiência da gente ter países em África, Cabo Verde, salvo engano, que teve essa audiência. Chegamos lá e a gente assim fica muito feliz pela coisa, e a gente agradece também esse intercâmbio inicial que a gente teve de conversas com esses realizadores de mostras de cinema negro, para a gente se reconhecer, para a gente perceber que também não podemos romantizar que uma mostra de cinema negro não tem verba, não tem fundos. Assim, foi um processo que a gente pode pagar nossas contas também, porque a gente agora, a cinefilia deu um passo à frente, assim. A gente virou uma janela de exibição. Porque o Mirante não parou na pandemia. A gente fez as lives com debates, depois a gente foi para o Meet, a gente fez alguns posts e vídeos até sobre filmes para assistir em stream, que estavam liberados, e a proposta da própria sessão ser de filmes de uma curadoria mais acessível, né? De filmes que tem na Netflix, que tem no Amazon, e a gente passou trabalhando nessas coisas do Cineclube, que continuou na pandemia, e a mostra, assim, que era o nosso maior quebra-cabeça, assim, né? Porque a gente precisa, não só eu e Jean, que faz a mostra, a gente tem outras pessoas, e a gente precisa organizar a vida, o processo depressivo e de ansiedade que foi esta pandemia que estamos vivendo, lidar com os nossos problemas, mas a gente via assim que era um cano de escape para todos esses processos, assim. E o trabalho, conversar sobre os filmes, pensar nesse Atlântico, nessas águas, nessa percepção, foi muito importante, assim, acho que para a gente estamos fazendo. Não sei se as pessoas vão assistir, porque isso a gente não sabe, é uma loteria, mas a gente está trabalhando nisso, assim, e aí a gente queria fazer esse debate mesmo, principalmente sobre essa ideia do cinema negro em Alagoas, porque na primeira edição tivemos um filme escrito em Alagoas, que foi o filme da Jéssica com a Mari, que é o Angelita, e em 2020 a gente já teve mais ou menos 8 a 10 filmes alagoanos, então isso é um processo até de se reconhecer como pessoa negra. Muitos diretores até, ou diretoras, ou diretores, enfim, não se reconheciam como negros. E aí, quando percebe que a gente está fazendo um debate, uma conversa, que esses próprios filmes conversam, né, mostram a diversidade da pele negra e das etnias, que se transformaram em minorias, né, para esse nosso contexto racista, que é o Brasil, a gente teve isso, assim, para a gente, a mostra já valeu por isso, assim. Trazer um filme do Israel, que é um realizador quilombola, daqui de Alagoas, trazer o filme dele, que foi um filme que você vê que tem suas fragilidades técnicas, mas ele tem uma importância de se conversar sobre a terra em Alagoas, sobre as terras quilombolas em Alagoas. Esse registro e esse debate, assim, arrepiou, assim. Por exemplo, o filme dos mais assistidos foi o filme do Israel, a gente tem que é um filme que, se não passar aqui, onde ele vai passar? Eu acho que essa oportunidade dizer, olha, a gente aqui é uma janela para isso.
também. E é mesmo, valeu muito, valeu forte. Olha, de axé para tanta coisa que vocês conseguiram através desse trabalho e o pulo que foi, né, de evento alagoano para um evento internacional. E é isso, tem essa noção, falando sobre reconhecimento, né? O reconhecimento de um sucesso que está para além dos números, mas para o sucedido, para o que foi realizado, para a criação de precedentes, para a importância e valor que está aí para que aconteça muito mais tanto através de vocês como através de outras pessoas, que isso possa se multiplicar e avançar. Sobre a segunda edição, né, da Mostra Quilombo de Cinema Negro, estava bastante na torcida, assim, que ela fosse realizada em 2020, e com receio, né, por conta da pandemia, que muitos eventos não puderam ser realizados, né, seja por recursos ou porque preferiram não ser adaptados. Então, assim, juntou o meu desejo, assim, de ver uma segunda edição da Mostra Quilombo, também com uma angústia, assim, porque eu queria muito estar como aliada, né, uma pessoa branca que gostaria muito de alguma forma estar participando de diálogos sobre negritude e cinema negro, mas eu não sabia necessariamente se eu tinha lugar ou qual era o meu lugar, né, nessa questão, e infelizmente me surgiu, né, essa ideia de propor para o Almirante uma parceria, né, que foi a Mostra Quilombo Convida, que foi muito bacana, assim, para mim, não só poder somar com o Mirante, como também poder ter, né, hoje registrado esses encontros, né, e poder ter participado deles, mesmo que nos bastidores, né, porque essa realmente era a intenção, era estar nos bastidores, porque eu definitivamente não tinha que falar sobre a produção de mostras de cinema negro, né. Então, assim, quando eu tive a confirmação, né, talvez até quando veio uma das primeiras divulgações, assim, da segunda edição da Mostra Quilombo, né, que foi possivelmente a chamada, né, para as inscrições dos filmes, eu fiquei muito feliz, assim, eu disse que massa que vai ter segunda edição da Mostra Quilombo, eu acho que é algo que precisa continuar mesmo, né? E aí, assim, eu já estava muito feliz, né? Só de exibirem filmes, podia ser 5 filmes, podia ser 10, podia ser 20, eu já estava feliz, porque como eu estava com receio, né, de não ter uma segunda edição por conta da pandemia, de ser postergado e tal. Mas eu jamais imaginei que o Mirante ia se superar, assim, da forma que eles se superaram, né? Porque para mim foi uma abertura para construções de novas narrativas, né? Seja as narrativas de encontro com os realizadores e conversar sobre os filmes, né? Tete a tete, só um representando o Mirante e um ou dois diretores, né? Dos filmes conversando, que para mim foi não só uma possibilidade de encontro, mas também um registro de memória, né? Uma construção de narrativas, espaço para fabulações, entre outras questões. E aí, além disso, né, além de ter essa maratona, né, porque eu nem imagino como foi essa maratona de organizar os diálogos, né, os debates e registrar eles, viver eles, mas também tem o site, né, que foi construído, que ficou muito interessante, assim, o site não parecia ser um site feito sem dinheiro, pelo contrário, né, parecia ser um site muito trabalhado, né, e que tinha tido um investimento, né, que a gente só vê as coisas bem acabadas e acha que tem dinheiro envolvido, mas não, teve muito suor, né, das pessoas envolvidas e dedicação. E, ao mesmo tempo, assim, eu acho que tem um marco aí muito interessante, né, além dos que eu já apontei, que é a abertura sobre a curadoria, né, que é os curadores estarem reunidos, falando, e não são espaços tão recorrentes assim que a gente tem, seja nas outras mostras realizadas aqui em Alagoas, seja nas mostras no geral, assim, no Brasil, fora e tal, né? E a apresentação de dados, né? Trazer os dados, dizer qual era as marcações, né? Como as pessoas se viam no sentido de gênero, no sentido de racial, né? Que inclusive foi referência para a gente também na elaboração da divulgação dos dados do Alagoanes, né? E também na coleta dos dados para o Alagoanes.
E aí também tem os momentos, né, que vocês já apontaram, né, de convidados, né, que vocês trouxeram também para o diálogo, seja trabalhadores do audiovisual alagoano ou trabalhadores do audiovisual brasileiro, né, que acabam sendo as cerejas, né, se é que eu posso chamar a mostra, a segunda edição da mostra de um bolo, né. E teve uma coisa assim que eu vou ressaltar, né, foi que eu queria muito ver, seja a próxima edição ou a seguinte, ou quando for possível, a Mostra Quilombo ter numa cobertura, né? E essa não é de forma nenhuma responsabilidade do Mirante Cine Clube. Inclusive, eu sei que há justamente um impasse aí, porque geralmente os miranteiros são os colaboradores do Alagoá que fazem coberturas das outras mostras. E aí, como, né? Eu mesma não consegui fazer quase nada do Alagoanes, porque como produtora é muito inviável, você até se expõe, né? Se você vai escrever sobre os filmes que você mesmo está exibindo, né? E aí fica só essa provocação, assim, né? Quem sabe as pessoas ouvem e dá tempo, né, de amadurecer o pensamento e se propor a escrever. E aí, quando eu falo de escrever sobre a Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena, você não precisa fazer uma cobertura, né, da primeira à última sessão agora da nova edição, da terceira edição, não, né? Você pode escolher falar só sobre um filme. Se um dos filmes lhe tocou só um e você acha que pode escrever só esse um, já vai ser uma adição maravilhosa, né? E se forem mais, então, muito melhor. E aí a gente reforça, né, que o Alagoá está aberto, né? E se desejar publicar qualquer texto, cobertura, né, sobre cinema alagoano no Alagoá, é só entrar em contato, né, pelo e-mail audiovisualagoas@gmail.com ou pelas nossas redes, né, Instagram, Facebook. E aí eu escrevi um texto também, né, para não deixar de escrever alguma coisa, eu escrevi um texto também sobre a mostra, que a gente pode até colocar nos links depois do episódio. Eu acho que era isso. Vamos para a atual edição. Agora vamos para esses fuxicos exclusivos que a gente vai oferecer para a nossa audiência aqui, que é a edição 2021, titulada como Terceira Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena. Então já temos aí um reconhecimento da questão afro-indígena, que é um atravessamento super presente, inclusive, da história do nosso Estado, do Brasil como um todo, mas do nosso Estado também, sobre essa noção, muitas pessoas reconhecendo a sua negritude através dessa questão, não só da origem de matriz africana, mas das matrizes dos nossos povos originários, dos povos originários que constituem a história do nosso Estado e do nosso país. E aí queremos ouvir as novidades. E pode soltar tudo que tiver guardadinho, por favor. Não se reprimam e ofereçam para a gente. Quem pode começar? Então, assim, acho que a ideia da mostra ampliar para o cinema indígena, ele vem muito de uma... Acho que é um legado do Alagoanes, que aconteceu no começo desse ano. E aí a gente viu, assim, nos debates, teve os debates todas as noites, né? E assim, Ronald apresentou, foi um dos mediadores do Alagoanes também. E a gente viu o debate com o Celso, com o Marcelo Tingui, o próprio Ziel. Eu acho que foi uma oportunidade da gente conhecer um cinema que estava tão próximo e tão longe ao mesmo tempo. Porque a gente sabe, né, que o Marcelo, ele já filma há muito tempo, assim, e eu não tinha conhecimento que ele tinha um canal no YouTube, que estava todos os filmes dos Timbis Botós, né, no YouTube. Então, acho que o Alagoanes, acho que o legado para a Mostra Quilombo foi esse start, né, de dizer, olha, a gente tem cinema aqui em Alagoas, feito por indígenas, e acho que é um debate que a gente pode levar para um plano nacional, porque a Mostra Quilombo é uma mostra nacional. A gente recebe chamadas para o país todo, e se tiver filme de fora também, com legenda, a gente está aceitando. E aí a gente percebe que é uma lacuna, um tronco, né, étnico, que Alagoas também não se discute, né? O
cinema praticado por indígenas, cinema indígena, das pessoas de suas comunidades, não apenas esse olhar do outro, do estrangeiro, o olhar como se fosse um antropólogo, mas das pessoas das próprias comunidades que vão utilizar o fazer audiovisual como memória, como recorte, como ficções, com suas experimentações do cinema, suas mitologias, e como misturar isso, né, esse tempero assim, com o cinema negro, né, que aí também você tem a ideia alguns traços assim técnicos, né, de música do corpo negro nesse olhar. Então a gente pensou, né, que realmente o que é o quilombo, né? O quilombo é esse encontro também, esse aquilombar, né? Estamos nos aquilombando e abraçar o cinema indígena faz parte desse quilombo nosso. Então a temática é se voltar para esse quilombo, né? Que não é só negro, mas ele é indígena também. E pensar assim, o nosso próprio espaço, a toponímia, né, de Alagoas, nos dizeres, nos nomes dos lugares, e na pele das pessoas, na etnia da pessoa. Infelizmente, né, que esse processo de colonização, quem tem a sua ancestralidade, né, muitos têm, mas a gente não tem mais aquela ligação que a colonização brutal, violenta, destruiu essa relação, né? Então, a gente meio que vai buscar esses fios, né, e trazer de volta por meio dessa expressão, né, que é o audiovisual. E a gente, assim, está muito feliz, porque a gente tem filmes, né, de São Paulo, filmes do Rio Grande do Sul, filmes que a gente recebeu, né, mais de 100 filmes, né, para a nossa mostra esse ano. E a gente está nesse processo agora de curadoria e fechando algumas programações para mostra. A gente está cansado, né? A gente ama isso, né? Então, assim, a gente pretende fazer uma mostra mais curta, mas com algumas perambulações, né? Que seriam a abertura da mostra no dia 20 mesmo, no Cinearte. Ai, vai ser versão híbrida esse ano? Ó, já tem uma mega novidade. Não vai ser híbrida, mas a gente vai ter uma programação de abertura que vai relembrar esses velhos tempos, né, do Mirante, né, que você pegar a sessão de 2 horas e assistir uma pequena amostra, né, que vai ser online, na verdade. A mostra vai ser online e a gente tem algumas propostas de fazer exibição, além do arte, em aldeias, porque aí o Jean pode comentar um pouco sobre essa composição nova da curadoria. Como o Rose falou, né, assim, a mostra está passando por um momento de reflexão que passa também pela gente, né, assim, por mim, Lucas, Bia e Rose, o que a gente quer com a mostra, a nossa experiência mesmo de vida. E para mim, particularmente, também por essa reflexão de entender, assim, como no cinema alagoano a gente se dá essa participação de pessoas negras e também indígenas. A gente não tinha noção, por exemplo, assim, desses realizadores indígenas. Eu mesmo não tinha, né, conhecimento. Não se tinha conhecimento de participação deles na Mostra Ururu, por exemplo. E era isso, né? Assim, eu fico pensando muito nesses apagamentos, né? E de certa forma, a criação da Mostra Quilombo, ela vem disso também. A gente se entender, a gente também pode abraçar, assim, pode ver um cinema que, na verdade, ele está existindo, mas a gente não está, na verdade, abrir o olho, né? Para ver ele. O entendimento da gente é de que a mostra é importante para o público daqui, do estado. A gente não tem a pretensão de ser a principal mostra de cinema negro do Brasil. É de ser a mostra de cinema negro de Alagoas, assim, de que possa levar esses cinemas para o estado, assim, para o público, assim. Claro que isso é uma pretensão, e se vai pensar só para Alagoas, isso é uma pretensão muito grande, né? Porque só de tentar fazer chegar esses cinemas aqui no estado
É muito difícil. É dentro desse processo, né, que ainda está em reflexão, ele não é um processo que está fechado, tanto eu acho que não vai se fechar nessa edição da mostra, acho que isso vai ser algo que vai ser levado, e isso, inclusive, que a Aldo já falou, de ter sessões de aldeia, vai ser uma coisa que acho que parte também desse processo da reflexão, que aí essa reflexão aí parte desse processo da gente também formular nosso formato da mostra, que aí a curadoria desse ano vai ser feita pela Rose, pelo Lucas e pelo Ziel Carapotó. E eu acho que é isso, né? A gente entender que a gente abriu nosso processo para pessoas de fora, né? Assim, são pessoas de fora, para além do Mirante, e que eles possam, na verdade, compartilhar com a gente, né? Esse momento da mostra, porque eu acho que é também esse processo de troca que vai existir nessa curadoria que está acontecendo ainda vai acontecer as maiores discussões ainda, mas é o que tá por vir aí. Então é isso, tanto que foi pensado ter essa sessão de prévia e depois uma sessão em uma comunidade de um dos curadores da mostra, convidado, né? Mas vai ser divulgado tudo isso, assim, aí está na montagem desse. Teve uma coisa importante, assim, essa edição, porque foi a edição com mais inscrições de todas, assim, aí que bateu o recorde de inscrições, foi uma surpresa, primeiro pelo momento de pandemia, né, a gente imaginava que teria um número menor por muitas produções paradas, mas na verdade foi um aumento e também acho que teve também pela questão de abrir esse braço dos filmes indígenas, né. Também acho que muitos outros realizadores se sentiram que poderiam participar, escrever seus filmes e tudo mais. Então, a gente teve 140 inscrições, um pouco mais que isso, assim, foi uma surpresa muito grande, assim, a gente entender que a mostra está crescendo, assim, também para estendendo novos braços, assim. E representa demais esse sucesso, né, gente? Mais de 100, né? Quase 140 inscrições. Rose, então, nossa curadoria está assim, né? Ó, só no encalço, né? Suando, não se amostrando, né? Alegria e felicidade. Então, vai ter essa sessão que vai ser essa abertura no dia 20. Inclusive, calhou de ser um sábado, né? Dia das sessões de Cineclube muito emblemático. Não vai ter show, mas vai ser show já. Já vai ser show, ainda mais esse retorno ainda que controlado dentro da sala de cinema, já deixa a gente aqui, ó, piscando só de pensar como é que vai ser para conseguir um ingresso. Como é que vai ser? Vai ser através de sorteio, pagamento, Pix, lista VIP, enfim, uma prova, um teste, como vai funcionar essa questão dos ingressinhos, gente? 75% da sala do arte está disponível. Então, é muito mais vou chegar cedo porque eu vou pegar meu lugarzinho e pego meu ingresso, assim. Porque aí a ideia é essa, de entrar no cinema vacinado, a preocupação que a gente tem, né? E é um evento de graça, assim, só uma amostra da mostra, ela vai se amostrar. É uma perspectiva muito interessante, porque a gente programa pensando para o cinema, programa pensando para a internet, né? Porque aí você, como o Jean falou, é outro tempo, né? E aí a gente tem a oportunidade de exibir mais coisas, porque durante os dias da sessão, a pessoa vai escolher, eu quero assistir esse filme, não, esse já vi, e no cinema não, e você tem essa ideia de ir, e a gente convida todos, né, que estejam vacinados, para ir experimentar a Mostra Quilombo e tirar essa ressaca que a gente está, né, de eventos que a gente não dá tristeza mesmo, e assim, é um momento de celebrar o cinema. Eu já vejo gente acampando, então. Se é a ordem de chegada assim, vai ser, ó, Lollapalooza, Rock in Rio, vai ficar, ó, chupando dedo. Ai, gente, que alegria poder ouvir isso, que alegria saber de todas essas novidades, gratidão pela confiança, rememorando a segunda edição que teve Cavalo, tudo isso foi a confiança
e o pessoal botando fé nesse projeto, que é, sim, um imenso sucesso e vai continuar criando precedentes para que coisas incríveis e que a gente quer que aconteça possam se solidificar, né? Não sejam só algo que a gente está celebrando por ser inédito, mas por ser frequente, por ser acolhido, por ser apoiado. Inclusive, rolou, então, tem recurso dessa vez, ou o recurso mesmo é só de vocês? Dessa vez teve um recursozinho, né? Isso. Essa edição tem, né? A gente recebeu um prêmio da Aldir Blanc, né? Da Secult do ano passado, né? E foi junto com a Alagoanos, né? Inclusive, né? E aí a gente vai ser a primeira edição com recurso, né? De fato, da Mostra Quilombo. E essa edição vai trazer, assim, também o debate com realizadores, só que provavelmente a gente vai pensar em outro formato agora, mas alguns convidados também. Essa sessão do dia 20 aí vai ser uma sessão especial, assim, vai ser alguns filmes convidados, está fechando ainda a curadoria, mas provavelmente vai ter uma homenagem, uma pequena homenagem ao Pedro da Rocha, por exemplo, que nos deixou esse ano, né? E o Pedro, assim, abrindo um parênteses aqui para falar do Pedro, o Pedro ele foi importante para mim, para essa reflexão minha também, assim, porque conhecê-lo, né, e conhecer as obras dele também, e conhecê-lo através das obras dele, né, foi importante para essas reflexões, eu acho que levam, de certa forma, a mostra para esse momento também, assim, então é uma forma de tentar retribuir, porque na verdade o encontro com o Pedro, a gente queria, na verdade, fazer uma sessão do Pedro da Rocha, assim, no ano que vem, presencialmente com o Pedro e tudo mais, assim, mas infelizmente, né, não foi possível, né. E esse momento pode acontecer futuramente, né, mas aí nessa sessão do dia 20 a gente vai ter uma pequena homenagem a ele. E eu acho importante falar porque ele foi importante para essa reflexão, assim, da mostra e pelo cinema lagoano, assim, né, acabou sendo um ano mais pesado do que o do ano passado, né, isso. E, ao mesmo tempo, a gente entende que fazer essa mostra nesse ano ainda é mais difícil do que fazer ano passado e que retornar ainda também é um processo difícil. É desse entrave que a gente também está buscando, assim, fazer essa edição também. Eu fiquei emocionada aqui de saber, né, de mais uma homenagem a Pedro da Rocha, que é super... acredito que é algo que a gente vai ver muito, né, e que é super necessário, né, e ao mesmo tempo vai toda... Eu fiquei aqui até emocionada, né, uma coisa de imaginar o quanto, quando a gente se reúne e fala sobre ele, né, o quanto cada pessoa revela que tem um pouco de Pedro em si, né, seja por ter visto algum filme, seja por ter tido a oportunidade de conhecê-lo online ou presencialmente, né, ou seja, porque conheceu a Mostra Sururu e indiretamente foi beneficiada por um esforço, né, que ele fez junto com a ABD, né, enquanto ABD, para que o cinema lagoano pudesse estar sendo exibido e celebrado e tudo mais, né? Então, assim, indiretamente o Pedro está presente, né? No episódio anterior, inclusive, eu falei Pedrinho, Pedrinho, e acabei não falando que era Pedro da Rocha, né? Eu até aproveito essa oportunidade. Se você escutou o episódio anterior, na parte que eu falo Pedrinho, Pedrinho, é Pedro da Rocha. Eu ainda fico com muito desejo de falar sobre Pedro da Rocha, mas ainda não consegui desaguar assim, e talvez seja o tempo mesmo, né, que vá dizer qual é a possibilidade, e aí, ao mesmo tempo, dentro dessa tentativa, né, de celebrá-lo e homenageá-lo em alguma medida, muito consolo e é reconfortante saber de atitudes, né, e de iniciativas como a do Mirante, que dentro da terceira edição da Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena
também fará uma homenagem a Pedro da Rocha. Aí, homenagem profundamente importante, citação mais que acolhida por todos nós, de Pedro da Rocha, grande cineasta da nossa trajetória do cinema, do audiovisual de Alagoas, e que foi mais uma vítima fatal desse período de pandemia. A todas as nossas homenagens e acolhimento à trajetória, trabalho e a tudo que ele representa. E falando sobre tudo que vocês comentaram nesse mês de novembro, de tantas reflexões e realizações em meio a tanto caos, eu resgato aqui, então, a citação da oficina Derives Negros e Indígenas no Cinema Brasileiro e Alagoano, com o Jander, que eu fui um dos estudantes, uma oportunidade incrível, e aproveito para a gente chegar nesse quadro que é uma tradição do nosso programa, que é a Curadoria Alagoar, quando Lares, presidenta do Alagoar, pesca algo do site relacionado ao nosso Fuxico da Vez, para nos abrilhantar, nos relembrar da gente conferir lá no alagoar.com.br. O que é que você pescou dessa vez, Lares? Eu tô sentindo que esse quadro tá virando uma nota de rodapé, porque se torna cada vez mais difícil de não mencionar o que eu vou indicar. Na verdade, eu até comecei a gravar esse episódio assim, meu Deus, eu pensei o que ia ser a dica agora. Mas então, se revelaram várias dicas mesmo eu não tendo escolhido, né, antes da gente começar a gravação do episódio. E uma das dicas que eu falei já aqui foi a cobertura, né, que Janderson e Lucas de Trento fizeram da Mostra Performance Negra, né, que está disponível lá no Alagoar, mas a gente vai colocar o link, né, porque pode ser mais complicado, mas se você procurar na busca, você encontra. Eu lembrando mais uma vez do Espaço Panorama, né, que tem o registro das mostras e festivais, e aí lá tem informação sobre as edições da Mostra Quilombo de Cinema Negro e Indígena, né, e também falar da Mostra Quilombo Convida, né, que a playlist desses diálogos, né, que foram realizados através desse projeto, dessa proposta, né, Mostra Quilombo Convida, estão disponíveis no YouTube do Mirante Cine Clube, né? E aí a gente vai colocar também no link aqui do episódio. Inclusive, a seu chamamento para a seleção Reality Show Popstar, colaboradores, colaboradoras e colaboradores do Alagoar, para termos pessoas que cubram todas essas realizações, a própria mostra, a terceira edição da Mostra Quilombo, que está aí para acontecer, não é mesmo? E estamos chegando ao final da nossa fuxicagem. Agradecidos demais, agradecidas, agradecidos e agradecidos imensamente com a presença do Jander com o reconhecimento e valorização desse trabalho que o Mirante, a equipe do Mirante, conquistou, não só com a mostra, mas com várias outras atividades, com várias outras ações, e que só nos provocam essa energização mesmo, esse axé de continuar confiando do valor do nosso trabalho, da nossa doação e empenho em fortalecer o nosso audiovisual pelo que ele tem de mais valioso, que é a nossa gente, que são as pessoas, principalmente aquelas que ainda não tiveram tudo o que elas merecem, e que a gente está trabalhando efetivamente e atentamente para que isso aconteça de verdade. Então, uma salva de palmas para Jander novamente, a presença mais especial. E aí, Jander, gostasse aqui da nossa fusticagem? Foi massa? Foi massa demais. E muito feliz pelo convite, né? Pode chamar de novo. Eu sou viciado em ouvir podcast, assim. Então, eu escuto de tudo, assim, quase diariamente, pelo menos 2. Então, já sou um ouvinte aqui do Chico. Estão convidados para a Mostra Quilombo, todos vocês aqui e os que estão ouvindo. A mostra, toda a programação vai estar ou nas redes sociais do Mirante Cine Clube, né? Instagram, Facebook, e agora a gente tem Twitter também. Qual é? O arroba é igual? É @mirante_cineclube para todas as redes ou muda? No Facebook e Instagram. No Twitter eu acho que vira Cine Club, né? Vira um cine, porque não pode todas as letras, não cabe. Aí fica. Mas se você botar Cine Clube, você acha lá o arroba do Mirante no Twitter. E aí também no nosso site, mirantecineclube.com.br,
o site da Mostra Quilombo, da Mostra Queer passada, ainda está lá a exposição dele, né, sem as sessões e tal, mas... As lives da edição do ano passado também estão no canal do YouTube do Mirante, né, para quem quiser rever. Exatamente. Gratidão imensa. E vamos então com os recados. Lembrando que todos os links vão estar disponíveis também na descrição do nosso episódio na plataforma de streaming que você estiver nos escutando. E vamos de recados especiais, os arrobas. Mas antes, Jander, fala também seus arrobas pessoais, né? Porque aí quem quiser te acompanhar, né, na pessoa física, como é que é o arroba? Então, tem a rede que eu uso mais é o Instagram. Então é @JeanFelipe. No Twitter eu só falo besteira, então não quero saber qual é o meu Twitter. E Twitter diferenciada, aquela rede social, né, para dar referência da gente. Olha, lembrei também do seu filme que está aí também em processo de produção, que pode comentar um taquinho de novidade para gente, algum info exclusivo, também aceitamos aqui para finalizar. Então, o Samuel foi trabalhar, né? Que foi um filme que foi selecionado no edital de 2019 da FEMAC Ancine, que é um filme co-dirigido e co-escrito meu e do Lucas Litreto. É um filme que está pausado no momento, assim, tá? Que teve uma parada da pandemia. Os testes eles tinham terminado e ia começar os ensaios para filmar já 2 semanas depois, assim, e a gente tava naquele negócio com a cabeça só pensando no filme e acabou sendo atravessado por isso, né? E agora vai ter ainda o processo de retomada. Não sabe o que esse processo ainda vai dar pra gente, porque eu acho que a gente vai ter que acabar repensando várias coisas. Junto disso, eu tenho outro filme também que estou em processo de fazer, que foi um filme que foi selecionado na Audi Black também. E é um filme que eu vou procurar fugir um pouco do que eu costumamente faço, assim, que é falar mais sobre mim, na verdade. E vai ser um filme mais caseiro, assim. Ainda está no processo de pensar, assim, eu tô deixando passar aqui umas fases aqui da minha vida que está passando agora, esse mês, e a mostra faz parte desse processo, para poder voltar, assim, a cabeça para esses filmes, assim. E junto disso, eu também, esse ano, eu tenho um selo, né, junto do Lucas e do Richard Plácido e do Jean Albuquerque, que é a Loite Lab, que é um selo que ao mesmo tempo é uma editora, que ao mesmo tempo é um site que procura falar sobre arte e cultura aqui do estado. Aí também tem podcast lá, então é multimídia, tem vídeo, tem texto, então aí tem essas coisas acontecendo, né, durante esse período aí. Ai, a gente gosta assim, fuxicagem exclusiva aqui para os nossos ouvintes e para a gente. Olha, esse projeto incrível que você citou no final, estava conversando com Tiziane Simões, outra querida que foi a primeira convidada da nossa primeira temporada aqui do Chico, e ela só reforça aqui o que a gente conversou aqui, bota a mina nesse rolê aí desse projeto incrível de vocês, hein? Tem que ter as minas, mulher aí também no rolê. De fato, tem que ter as minas, sim, e é um processo que a gente está passando mesmo. Assim, até quanto editora, né, a gente está publicando livros e a gente pretende publicar, depois de passar a publicação que a gente já tinha programado, né, que era dos outros membros, que já são dos membros da loja, né, o Richard, o Jean e o Lucas. A gente pretende só publicar mulheres depois. Tá vindo aí, já tem uns planejamentos aí, vindo aí. Já tem um spoilerzinho do ano que vem. É isso aí, não é o meme, mas vem aí. Muito que bem. E vamos de recados finais e arrobas da Elizabeth Caldas. Com você, Beth. Oi, sempre é muito bom receber convidados especiais aqui. Que bom que você está aqui, Jander. Bem, a gente pode continuar essa conversa no @rotinafilmes e vocês podem me encontrar no podcast Vai Ter Conversa. Recados finais e arrobas de Rose Monteiro. É com você, Rose. Agradecer ao Jean pela oportunidade da gente estar conversando, mostrando esses bastidores, os perrengues, as coisas boas que essa mostra.
e que é um fruto de dedicação mesmo de todo mundo que se faz presente para que ela esteja aí nesse terceiro ano, e é isso, cara, é gratidão, é o meu parceiro também de trabalho, a gente está aí segurando os rojões das produções do Mirante, e a gente só consegue porque um confia no outro, né? Então isso aí é muito amor e muito trabalho ao cinema também. Então sigam, eu sempre falo, faço propaganda mesmo, sigam o Mirante Cine Clube, que é melhor do que me seguir. Não tem nada, tem nada interessante, não. Não. Sou outsider das redes sociais, tenho porque preciso. No meu Twitter também não sigo, que só falo besteira no Twitter. Então, assim, sigam o Mirante Cine Clube. A nossa programação vai estar muito massa, assim, coisas interessantes. Dia 20, corram, que puder, vacina no braço, vamos assistir os filmes, vamos assistir online também. Quem puder escrever, escrevam sobre esses filmes incríveis. E a gratidão por estar aqui com vocês, conversando, nessa nossa rodinha, nesse nosso fuxico. Isso aí, beijão. Gratidão mútua. E assim, gente, quem quiser saber o arroba da Rose, é só ir lá no Mirante caçar que encontra, gente. Tem uns memes, tem umas coisas que vale a pena ver os stories dela, pelo menos. E aí, Laris, quais seus recados finais e arrobas? O meu recado final, ele vai ser dedicado ao Janderson, né? Que já seria, assim, um agradecimento. Mas eu estava aqui em looping, né? Voltando para quando eu conheci, que foi quando, possivelmente numa das primeiras sessões que ele foi lá no Sesc, e eu me lembro, assim, de saber, quando eu soube que ele ia fazer jornalismo, de torcer, né? Eu acho que talvez eu até tenha sabido mais que ele ia fazer jornalismo quando ele já estava no ateliê, de torcer que ele se candidatasse para ser estagiário do Sesc, né? Então, assim, definitivamente eu posso dizer, né, que eu já torcia por ele e que sou muito grata, não só de ter podido tê-lo como estagiário junto com Maísa Reis, mas também de testemunhar, né, tudo que ele se fez presente, se faz presente, sua persistência, né, e fazer todo mundo chorar. E o quanto é importante conviver, né, com ele, e para mim foi muito especial, assim, poder ouvi-lo aqui hoje, né? E por mais que eu já conhecesse boa parte da vivência e das experiências, mas é diferente escutar as pessoas, né? Então, eu acho que é isso que também é um recado, não só para a gente, mas para todos que estiverem ouvindo, né? Que é a necessidade que a gente tem mais que nunca de empatia, né? E de ter quem nos ouça e de ouvir os outros, né? Eu sei que é desafiador, que nem sempre a gente está com condições que está afim, e respeite também quando não tiver afim, mas se for possível, né? Se coloque à disposição. Então, assim, eu queria celebrar, né, a trajetória de Janderson e celebrar o encontro da trajetória dele com tantas outras pessoas, em especial com o Pedro da Rocha, né, e com o Mirante Cine Clube e com a Mostra Quilombo, né, e agradecer, né, aos fuxiqueiros, né, por essa parceria maravilhosa, por estarmos aqui em mais um episódio, agradecer a todos que nos ouvem, né, e desejar que vocês compartilhem, conversem sobre, né, todos vocês, todos nós e por aí. Indo para os arrobas, né? Se é que alguém ainda quer ouvir eu falar dos meus arrobas. O meu arroba pessoal é Laris Lisboa e o meu arroba profissional é La Refletida. Né? Gratidão e muito afeto aí, galera. Viva a vida longa, a Mostra Quilombo do Cinema Negro Indígena, e ao Mirante Cine Clube, e a todos nós. E ao Cinema Laguna. Ai, como diz aquela citação, lágrimas, lágrimas de amor, porque desaguar por coisa boa é curativo e a gente só agradece, Lares, porque é isso, é o que a gente quer, que a gente possa continuar construindo
e mais que sobreviver, viver mesmo, fazer valer essa experiência através das artes e desses encontros valiosos. E acho que também é uma gratidão ao trabalho da Larissa, assim, enquanto ela esteve à frente, né, lá do audiovisual do SESC, e que ela plantou as sementinhas. Acho que tanto o Jean quanto eu, a gente é hoje, assim, pela oportunidade que a gente teve lá atrás, assim, de fazer um curso, de ter uma imersão no cinema. E hoje a gente está aí, a gente faz filmes, a gente produz, a gente escreve, a gente foi picado pelo bichinho do cinema mesmo. E agradecer que assim, a gente, quem faz cinema, o cinema está muito mais perto do que a gente imagina, né? E acho que é essa coisa do sonhar, e hoje a gente faz, né? Além de sonhar. E é agradecer todo esse carinho e esse amor que ela tem de dedicação ao cinema, para que a gente está aqui, os filhinhos, né, Jean? Olha, só tem eu de sol em peixes aqui até onde eu sei, mas tá todo mundo com o olhar lacrimejante aqui, parece até o último episódio aqui da temporada. Ó, gente, mas esse aqui é o penúltimo episódio da temporada, então eu vou só dar o meu arroba rapidinho, que é o ronsilva.art, segue lá. Gratidão mais uma vez por nos ouvir. Continue participando conosco através do Instagram, @alagoari, @rotinafilmes. Manda sua mensagem, manda e-mail para audiovisualagoas@gmail.com, que também é nosso Pix, se puder contribuir qualquer valor, tá? A gente está agradecendo demais, mais ainda do que a gente agradece com a sua escutada da gente. E a gente te espera para o último episódio dessa temporada do Fuxico. Até lá, cheirão!